Então estamos estudando Êxodo, capítulo 12, começando no versículo 11. Podemos ler até o versículo 28? Êxodo 12, 11 a 28. Assim, hoje comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações vos celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será colocada em Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis esse dia nas vossas orações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma cousa levedada comereis, e em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras. Do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa, até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para destruir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Obrigado. Então, a gente tem pensado em mais de uma sexta-feira sobre este capítulo. Então, não é necessário estar repetindo o que já foi dito. Vemos aqui, de um lado, a salvação de Deus para a nação de Israel, a libertação do seu povo, e por outro lado, o juízo sobre aquele mundo ímpio do Egito, que
por anos tinha escravizado a nação de Israel com um poder opressivo, mas agora Deus vem a favor do seu povo e de uma forma marcante. A morte de um cordeiro haveria de ser a solução dada por Deus, o sangue deste cordeiro, para dar início à libertação da nação de Israel, daquele país, daquele mundo. Mas, como sabemos, aqui é só o começo. Temos o início da nova vida. Já vemos no início desse capítulo que era realmente assim que Deus queria que o seu povo visse. Ele disse que aquele mês seria o primeiro mês do primeiro ano para eles. Não importava qual seria o mês, o dia e o ano em que o mundo estava seguindo, mas para Israel seria um novo dia, um novo mês, um novo ano. Sem dúvida isso nos mostra de forma bem clara o novo nascimento. Até então, aquilo que o pecador nunca conheceu em toda a sua vida, nasceu aqui como filho de Adão, mas agora em Cristo ele nasce como filho de Deus. Então ele tem a hora, tem o dia, tem o mês e tem o ano do seu novo nascimento. Talvez ele não lembra de todos esses fatos, mas existe a história na sua vida, o momento quando aconteceu isso. Nós vamos começar no versículo 11 e vamos pensar versículo após versículos e ver como era a instrução de Deus para a realização da Páscoa. Como sempre Deus, ele dá as ordens, as diretrizes para o seu povo, para o ser humano seguir. Não é cada um pega o seu caminho e no fim todos os caminhos levam a Deus. É isso que o ser humano pensa, tem em seu coração, na confusão do seu coração. Mas nós vemos que para talvez 2 milhões ou mais de israelitas, para todos havia um único sacrifício, um único caminho, um único mandamento. Todos estavam fazendo a mesma coisa naquela tarde, naquela noite. Não era para, talvez, os mais pobres fazerem de uma maneira, os mais ricos fazerem de outra, ou as crianças de uma maneira, as mulheres de outra, os jovens de outra maneira. Não. O caminho de Deus serve para todos, não importa a idade, nem nacionalidade, nem cultura, nem posição social, econômica. É o que nós vamos ver aqui. O caminho é o mesmo, né? E isso é bom, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não faz acepção de pessoas. Mas vamos pensar juntos, é um estudo bem interessante. Então, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, de um lado, Deus está prometendo salvação. De outro, Deus está falando de juízo. De um lado, temos pessoas obedecendo a Deus. De outro lado, temos pessoas desobedecendo a Deus. Fazia diferença no comer e estar vestidos, sapatos, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então, deviam estar
como você já tem destacado, conforme o Senhor tinha ordenado, para estar comendo e também estar preparado para sair da terra do Egito. Sim. Nós já pensamos a maneira como era para sacrificar o cordeiro, o que era para fazer com o sangue. Então, depois nós vamos ver que aquele sangue era uma referência para Deus, era importante para Deus. Deus disse, quando ele visse aquele sangue na verga, nos lados da porta e em cima, ele disse que não ia deixar o destruidor entrar, mas também a família e principalmente o primogênito, antes de entrar dentro da casa, eles tiveram contato com aquele sangue, né? E agora estão dando um passo mais adiante. Agora estão não somente servindo-se do sangue do cordeiro, mas do próprio cordeiro. E nós sabemos que o cordeiro aqui nos fala do Senhor Jesus Cristo. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Tudo isso é instrução, né? O sangue de Cristo tem um valor precioso e altíssimo para Deus, que só Ele realmente sabe avaliar. Só Ele pode dizer: o sangue do meu Filho lava e purifica o pecador de todo o seu pecado. Mas o pecador que aproveita da salvação também, ele tem uma visão, não na dimensão de Deus, mas ele compreende que é o sangue de Cristo e tem valor para ele. Se alguém pergunta como você foi salvo, ele também aponta, ele vai apontar. A mesma coisa o primogênito aquela noite. Como é que você sabe que o destruidor não vai entrar dentro dessa casa? Porque lá fora eu vi o meu pai obedecer a palavra de Deus e colocar o sangue. E aquele sangue, Deus disse, tem valor para ele. E agora tem valor para mim também. Por isso estou descansado. Não estava lá comendo o cordeiro, tremendo, será que vai dar certo isso? Não. É como o crente hoje. Então, no versículo 9 e 10, temos aqui a maneira como devia ser, né? Comido, como devia ser agido com o cordeiro. Diz ali: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, e o resto não era para jogar no lixo, mas era para ser queimado no fogo. Então esta era a forma como devia ser. Depois do versículo 11, temos ali: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, né? Os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E sem dúvida tem lição em tudo isso. Cingidos, podemos pensar, separação, né? Separação. Sapatos nos pés, prontos para sair, para deixar o Egito, de uma vez por todas. E também um cajado na mão, peregrino, né? Um povo peregrino pelo deserto. E sem dúvida tem outras visões também. A questão também é interessante que a mensagem de Deus é uma mensagem que é clara e alerta a pessoa de uma vez por todas, não fica rodeando muito. Fala depois você está no versículo 12, né? Está pensando no versículo 12 e ligando para o versículo 28. Eu passarei pela terra do Egito esta noite. Parecia uma coisa meio rápida. Para eles terem um pouco de pressa,
conforme a mensagem que Moisés e Arão havia transmitido para eles. No versículo 28, e foram os filhos de Israel que fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Interessante, como eles colocaram tudo assim em prática. Sim. Porque então a mensagem chegou no dia 1º, né, daquele ano. Então eles tinham, na realidade, 14 dias desde que receberam a mensagem até realizar realmente o sacrifício. No dia eles receberam a informação, então eles tinham até o dia 10 para escolher este cordeiro ou cabrito e sacrificar no dia 14. Então, 4 dias eles iam ficar com aquele animal ali perto e iam sacrificar. Isso demonstra obediência, né? O pecador ouvindo a palavra de Deus e o crente também, todos nós devemos nos manter submissos à palavra de Deus. Este é o caminho da bênção, o caminho da salvação. Este povo, como nós hoje, foi um povo redimido, né? Pelo sangue do Cordeiro, mas de esperança também. Uma esperança viva, como o crente hoje. E também eles eram completamente dependentes de Deus através do deserto. Dependiam de Deus em tudo. Nós também somos nesse mundo aqui dependentes de Deus. E outra coisa, bom, acho que foi comentado no outro estudo, alguém pode perguntar o que significa Páscoa, o que quer dizer isso, né? Páscoa não é só sacrificar o cordeiro, mas qual é o significado disso? Isso quer dizer, Páscoa quer dizer passar por cima, né? Ou Deus aquela noite ia passar. Páscoa significa passar por cima. O Senhor passou por cima aquela noite. Isso é o significado da Páscoa. Não é para vender coelho, nem chocolate. Se eu vender comida de Páscoa, significado é o mesmo. Hoje a Bíblia ensina que Cristo é a nossa Páscoa. Não, o mundo, quando fala em Páscoa, não tem nada a ver com a Bíblia. É só comércio, não tem nada a ver. Porque, na verdade, o símbolo de Páscoa devia ser o cordeiro, não o coelho. O mundo diz que o Natal é coelho, e onde tinha o sangue do cordeiro, tinha paz naquela casa. Mas onde não tinha sofrimento. Podia comer aquela carne da noite tranquila. Como já foi dito, o sangue está lá. E o Senhor tinha dito, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade entre nós. É interessante que, como na obra da salvação, é o valor de Cristo, o valor do seu sangue para Deus que nos garante. É Ele que, por meio disso, Ele está dizendo, eu aceito a obra do meu filho, eu posso salvar. Porque não adiantava o primogênito, a família toda, ficar olhando a noite toda o sangue, sem Deus apreciar o sangue e dar valor àquilo. Então, o poder, a salvação, parte de Deus. É Ele que mostra o caminho, é Ele que está dizendo, eu salvo vocês porque eu valorizo a obra do meu filho. Sem derramamento de sangue não há remissão. E aí Cristo verteu o seu sangue. Mas pensando um pouco no que o senhor já destacou, essa noite
Era uma noite totalmente diferente. A noite em Israel, na terra de Gósen, e a noite para os egípcios, totalmente diferente, começando com o sacrifício deste cordeiro. Ninguém no Egito separou um cordeiro no dia 14. No dia 10. Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, e no dia 14 ele sacrificou um cordeiro, assou, colocou o sangue na verga das portas, na verga, nos umbrais, em cima da porta. Ninguém aquela noite no Egito estava comendo um cordeiro assado sem os seus ossos ser quebrado, partido, dividido. Ninguém aquela noite estava como os israelitas, com sandália nos pés, roupa trajado para uma viagem, cajado na mão, comendo com pressa. Não, eles estavam, de certo, tirando as sandálias, colocando a roupa de dormir, pensando que tinha uma longa vida de paz, tranquilidade pela frente, família tudo dentro de casa, bem protegido. O mundo egípcio era o império daquela época. O exército, não havia perigo do inimigo invadir, estava tudo tranquilo. Mas não era bem assim. Este era um sentimento natural deles. Mas a realidade era bem outra, né? E o mesmo acontece hoje em dia, né? O crente, ele é totalmente do mundo, até mesmo do mundo religioso, porque nós vemos que Deus diz que ia fazer juízo sobre os deuses, sobre a religião do Egito. Ia mostrar que a religião deles era fraca. Então, isso acontece até o dia de hoje. A salvação, a comunhão do crente com Cristo, a sua vida separada do mundo, olhando para o alto, esperando o Salvador, para tirar deste mundo aqui. Pelo menos este é o modelo para os crentes, para o povo de Deus. Não entendi a sua profissão. Versículo 11 diz: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então eles fizeram tudo isso preparados para sair, né? Sim. Enquanto os outros estavam se preparando para dormir, os egípcios. Então, no Egito, eles tinham outra visão daquela noite. A mesma coisa, o crente tem outra visão do mundo, né? Paz, paz, quando não há paz. Comer apressadamente e preparados, porque naquela noite mesmo eles iriam partir. Então, certamente não tem um ensino para se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Posicionalmente, todo crente está preparado para a vinda do Senhor Jesus, para ser levado com Ele. Agora, na prática, a sua vida prática pode não estar de acordo, né? Nós temos aquela parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, mas as prudentes estavam dormindo com as loucas, no mesmo sono, né? Mas talvez você queria falar mais alguma coisa, né? É bom porque o crente zela o testemunho, né, cuida, e tudo que os outros vão pensar, vão dizer para ele, não importa. Nós sabemos que na vida do Senhor Jesus, o crente vai, mas alguma coisa pode ficar, né, para falar mal. Então essa deve ser uma preocupação também do crente. Eu me preocupo até mesmo com a dívida, as contas, ele pega muitas prestações. Eu estou trabalhando, eu vou pagar, mas o Senhor Jesus vem. Aquela pilha de carneiro com um monte de prestação não ficar, e já que não vão falar, olha, o Senhor é salvo, mas tem que poder não.
E também o crente vai ter prejuízo no tribunal de Cristo se ele não mantém a sua vida como ele foi chamado, né? A vocação que ele está chamado. Na verdade, eu penso nisso também lá no mundo. Foi o céu. Devendo ou não, vamos ver que não é salvo. Adriano, particularmente, eu me preocupo com isso. Sim, cada vez se Sabe que o céu, a alma, crente salvo, o céu está garantido. Ele está querendo dizer que é um bom testemunho, né? Não tem O crente, a igreja, o crente tem que ser um espelho, porque ou é salvo ou não é salvo. Porque a gente faz compromissos assim para fazer um compromisso pro mês que vem. Talvez eu vou fazer isso aí. Mas se o Senhor Jesus voltar, eu não vou fazer. Porque tudo vai ficar. Posso? Sim. Eu penso, eu acho que a vida do crente tem que estar organizada. Ela tem que estar organizada. Até a questão, digamos assim, falando grosseiramente, questão de carreira, essas coisas, eu particularmente penso que hoje o crente tem que comprar aquilo que ele pode pagar. Só. Não contando eu vou fazer uma prestação, a não ser que haja muita necessidade. Mas se o crente é um motorista de um avião, mais ou menos 300 ou mais pessoas estão dirigindo o avião, ele vai subir naquela hora. Ele vai ser culpado de todas aquelas mortes que estão ali. Ele vai estar empregado. Ele não vai mais aparecer no emprego. Isto é abandono de emprego. Dirigindo um ônibus, quantas pessoas vão morrer naquele momento? Então, nem tudo está explicado. Se o crente fez as suas compras e está pagando em dia, não está devendo, não. Agora, se atolar em conta, não, aí é uma outra coisa que não é o que você está pensando. É uma outra coisa. Mas, se o crente ele tem esse pensamento de não fazer isso em virtude da vinda do Senhor, está bem. Mas se ele quer adquirir, é necessário um fogão para a sua casa, ele não tem como comprar outro, ele não tem como fazer comida. Ou aonde ele mora não tem um ônibus, não tem nem bicicleta para ele trabalhar, ele tem que comprar uma moto e ele não pode comprar. A loja vende para pessoas desde que esteja pagando. Então, é uma necessidade, ele aí vai ficar desempregado, a família vai, os clientes vão falar, olha, então, que Deus ajude cada um de nós a estar dentro da vontade de Deus. Porque às vezes não tem uma regra, como eu citei esses outros exemplos, aí confio. Não, eu não vou ser motorista de avião porque Deus vai me levar a qualquer hora e olha quantas pessoas vão morrer, eu vou estar lá dirigindo lá em cima e daí vou ser arrebatado. Também não vou ser motorista de ônibus e também taxista. A discussão é profunda. Porque daí Deus também sabe o que fazer, tem que fazer. Mas vai acontecer isso. Entende? Então, sobre é permitido, não é errado, o crente não está fazendo nada errado, ele comprar. Agora, comprar e não pagar, aí não vou comprar. Tem que ter uma loja não vai vender crediário. Talvez se o nome dela tiver sujo. De fato, aquele cliente está comprando crediário, está comprando tudo sujo. Eu vou dizer, como o governo ficou, né? Se a gente pensar isso, a gente não faz mais nada, porque os 10 dias, hoje, era meia-noite, veio depois. Eu entendo mais a questão do estando em dia. Eu entendo isso. Porque temos que ter cuidado, não começar a criar coisas. Sim, claro, a gente é sensível a alguma coisa, tá bom, se podemos comprar à vista, eu acho que todos vão fazer isso, né? Tem mais desconto, não precisa estar. Até cada versículo, quem come, não critica o que não come. Não, eu sei que não está. Sim, então,
que tu comentou já me passou esse pensamento como piloto de avião, motorista de ônibus, mas eu prefiro ver assim, pensar, né? E nesse dia, Deus vai fazer com que, quem sabe, tenha um tempo ruim, que aquele avião precise estar no ar. Quem sabe deu uma chuva, os ônibus não teve, Não, é difícil alguém concordar com você sobre isso, porque no momento em que 3 milhões, ou era menos primogênito, não estavam perdendo seus filhos aqui no Egito, Deus estava dizimando toda a casa. Não é assim que Deus veio. Até porque a vinda dele, ele não disse a hora e nem o dia que ele vai vir. E nesse tempo assim que eu me afastava da palavra de Deus também, às vezes eu ficava em casa, às vezes eu vivia, às vezes eu estava lá no mar até. E eu pensava assim, ó, eu estou no meio dos ímpios. Será que eu vou chegar lá e der um dia? O irmão não vou estar mais. Eu sei que foram. Por exemplo, os israelitas passaram o Mar Vermelho, o mar estava aberto ainda. Deus disse, não vou segurar, tadinho dessa gente. Ele fechou. O mesmo mar que salvou eles, condenou aquele. Eu não acredito que Deus vai fazer toda essa organização em virtude dos pecadores que rejeitaram a Cristo, rejeitaram o seu povo, não tem lugar para o povo dele. E outra, Um dia vai morrer 1/3 da população? eu não sei se, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não sei se o Brasil vai ter evangelização, ou no nosso continente, ou na nossa América, Muitos já não gostam. porque o Evangelho, vai nascer gente que não vai conhecer o Evangelho durante esses 7 anos, mas é um período muito curto, porque o Evangelho vai ser para pessoas que não ouviram o Evangelho. Mas as pessoas que estão na confusão estão lá porque gostam. Estão sendo enganados pelo pastor tal. Sim, Deus permitiu que o pastor tal se levantasse para enganar eles, porque eles tinham comichão nos ouvidos. Então Deus preparou esses homens, deixou que eles se preparassem, né, para enganar eles. É isso que eles querem. De certo, às vezes muita gente pensa que não, Cristo voltando, o passo de todos vai se encher de judeus pregando e vai andar por aí. Talvez não vai ter ninguém. O Evangelho não vai ter uma outra pregação. Por quê? Existe um mundo cristianizado, né? Eles sabem que Cristo morreu. E Deus sabe que até onde está o alcance deles, eles estão rejeitando a oferta da salvação de graça e estão aceitando qualquer coisa. Não é só para os que ouvem dentro do salão evangélico, esses não vão ouvir mais. Não. Católico, espírita, luterano, batista, e assim vai. O rico foi cobrado no inferno porque não leu as escrituras. Sim. Só um ponto para a gente pensar. Então não é bem assim, Deus, tadinho daquele, tanta gente lá em cima. É que nem o Sr. José fala, né? O mundo está seguro no quê? Eles vão na igreja, eles são batizados, eles pagam dízimo, eles estão apenas por aí. Daí pergunta se eles são salvos. Salvos. Você não fé. Não tem nem se eles são salvos. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas ainda pensando nesse tempo curto, eu estava lembrando desde que começaram a preparar o cordeiro. Então o tempo era curto e a mente deles estava ligada ao cordeiro, a lenha, o fogo, o relo, o sangue, e a roupa, tinha que estar vestido, calçado. Então esse tempo eles se ocuparam com essas coisas. sim. Então também liga ao tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então
nós também é para estar ocupados com essas coisas. Então, esses aqui não tiveram tempo para ficar pensando no Egito, nem na escravidão, não, era o cordeiro, era o sangue, era o fogo, que tinha que ser assado. O apóstolo Pedro fala daqueles que blasfemam, criticam, né? Falam mal. Aonde está a promessa da vinda? Já passam 2000 anos e cadê ele? Ele disse para não se enganar, porque o tempo para Deus não é o mesmo tempo para nós. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, na realidade, para Deus, passou 2 dias. Era pouco tempo aqui, mas para Deus também é pouco tempo. 2000 anos, passou 2 dias. Porque Deus é eterno na contagem. E acredito que Pedro também estava fazendo uma comparação, né, para a gente entender, não é que 2000 anos para Deus, então é certinho um dia. Então, 4000 anos para Deus é 2 dias. Ele está fazendo uma comparação que não dá para assimilar essas coisas. Deus não vê, olha só, há tanto tempo já passou. Deus não tem um relógio lá que, mas o crente deve viver como aquele servo, o Senhor explicou, como aqueles que aguardam o seu Senhor. Né? Então, versículo 12: E eu passarei pela terra do Egito, esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, Ele, Deus, é o único Deus, o Senhor de toda a terra. E aquela noite ele ia passar pelo Egito. Todo primogênito ia morrer, até os animais. E os deuses também deles iam ser julgados também. Por que não seria o mais novo, o irmão do meio, tinha o primogênito, mais velho? Porque o primogênito, ele sempre tem, é o primeiro filho. A Bíblia mostra que é a força do casal, a força do pai. Então esse é o primeiro filho. Na Bíblia ele ocupa uma posição importante como rei, sacerdote. Tem mais uma coisa, são 3 coisas, né? Quando Jacó foi repartir a herança com os seus filhos, o reino, porque devia ficar com Rubens, o mais velho, mas o reino ficou com Judá, o sacerdócio ficou com Levi, então era o sacerdócio, né? Ficou com Levi. E a bênção dobrada ficou com José, com seus 2 filhos. Então, o primogênito tinha uma bênção dupla, a sua herança era dupla. Ele tinha direito a um reino, se existisse o reino, e também ele era o sacerdote da casa. Estava tudo, e vemos que Rubens perdeu isto, Judá ganhou isto, Levi ganhou o sacerdócio e José ganhou a dupla bênção, os seus filhos Efraim e Manassés. Na casa dos israelitas, toda a família teria a morte do seu filho e entre os animais. Mas na terra de Israel também, toda mãe e todo pai perderam o seu filho. Seu filho. Podia ser único, mas eles perderam os animais. Um cordeiro, então a ovelha,
ovelha, né? Perdeu o seu filho. Não é que ninguém morreu lá na terra de Gósen, os israelitas morreram. Elas também perderam para salvar a vida de outros. Nos leva isto para Deus. Ele deu o seu filho. Então, a salvação é de graça para nós, mas Ele morreu no nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Então, havia sofrimentos, tanto de um lado como do outro. Né? E a lei estabelecida por Deus parece que ia afetar até a criação da natureza, como diz pessoas, né? Criada por Deus. Até os animais já sofreram com isso. Até os primogênitos dos animais, tudo. E a morte de Cristo traz benefício até para os animais. Romanos capítulo 8 diz que eles gemem, esperando a libertação e a glorificação dos filhos de Deus. Então, o sangue de Cristo tem valor para a nossa salvação, para a nossa eterna salvação, mas também vai atingir este mundo, um mundo novo. O milênio, os animais vão voltar à primeira criação. Uma criança vai poder brincar com o lobo, o leão vai comer palha como boi. Isso graças ao sacrifício de Cristo. Nós lemos aqui também sobre os animais na terra de Gósen, dizendo que não se moverá nem a língua de um cão. Paz. Assim vai ser no milênio. Uma terra de paz. Não vai ter animais carnívoros devorando um ao outro. Terra de paz, porque o sangue de Cristo e a pessoa de Cristo vai ter valor naqueles dias. Aquela noite foi uma noite bem escura, bem negra para a nação de Israel, né? Morte, tristeza, choro, desespero. E nascia, podemos dizer, um novo dia para Israel. Para o Egito, então? Sim. Primeiro só falou Israel, mas para o Egito havia sofrimentos. Sofrimentos para o Egito, sim. Mas para Israel estava nascendo um novo dia. Eles iam sair. Né? Alguém sofreu no lugar deles. Né? Alguém tinha morrido naquela tarde. Por isso que à meia-noite eles podiam ser liberados. Podiam ser levados agora para um novo mundo, né? Assim podemos dizer. Mas uma coisa, com Deus não se engana, eu sempre penso, eu gosto muito daquela passagem, aquela festa inicial. Chegou o rei na noite e perguntou como entraste aqui, não tendo as vestes oficiais. O refrigeror, o anjo não se enganou por nenhum motivo. Ele sabia, casa por casa, quem era o primogênito. Interessante. Eu estava tentando, está em Gênesis, né? Que para os egípcios um criador de ovelha era abominação, né? Então eles não tinham ovelhas. Não tinham cordeiro. Se quisesse um cordeiro, talvez não tinha, não sei. Né? Se para abominação um criador de ovelhas não ia ter, que nem para um israelita, criar corpo era uma abominação, porque eles não criavam corpos, né? Como era abominação um criador de ovelhas, mas era isso que Deus valorizava. Então dá para ver o que o homem despreza, aonde não sobe a mente do homem, é ali que Deus age, né? Que Deus escolhe. É aquele meio justamente aonde a posição social, a cultura da pessoa, o dinheiro dela, a religião, como vemos aqui, não deixa aceitar uma coisa. É justamente aí. Deus aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus aprove salvar Israel pelos desprezados cordeirinhos, os cordeiros, o sangue dele. Estava lendo hoje ainda uma coisa sobre o leproso em Marcos 2. Vemos ali
como ele se chegou a Cristo, né? Humilhado e sentindo a sua miséria. E lemos que o Senhor estava cheio de compaixão, né? Sim. Compaixão. Se compadeceu daquele pobre. Não era um orgulhoso, olha, eu estou leproso, mas, né? Como Naamã, a princípio. Não. Um leproso reconhecendo sua pobreza, sua miséria, sua ruína. Nesse espírito, o Senhor olha para o pecador. O Senhor se compadeceu dele, cheio de compaixão. E assim, Deus estava vendo a situação do povo de Israel, sua miséria, pobreza. Deus se compadeceu e salvou. Eu achei interessante uma passagem em Levítico sobre a lepra, e o sacerdote orava, depois que ele tivesse tomado da lepra, ele ia purificar. Então, isso leva a também entender que ele não tinha mais o que fazer. É porque a lepra é a morte da carne, né? Então ali tem um significado espiritual. É interessante, quando tivesse uma parte, ele tinha que ficar longe, estava imundo. Mas se a lepra tomasse conta dele, então ele estava limpo, estranho. Mas é porque a lepra mata a sensibilidade da carne, então quer dizer, quando não há mais carne, é assim que Deus quer. Morte da carne, totalmente. Ele não sentia mais nada, então é isso. É um ensinamento, a gente não entende o porquê, mas tem uma aplicação espiritual. Essa é Gonçalves. Estava lendo aqui o versículo 12, né? Lembrando do rei de Nínive, que diferença, né? Jonas 13:6, né? Ele ouviu a palavra e imediatamente, né? Toda a cidade. E era uma mensagem de juízo, né? Sim. É um aviso que Deus ia julgar, como está aqui. Moisés falou. E este rei Faraó e os seus povos súditos ali tiveram mais avisos do que aquele outro, né? 9 pragas eles já tinham passado. O Egito estava em miséria, mas o coração duro. Não havia lugar de arrependimento, né? Não havia lugar para Deus. Podemos ver, mesmo com toda essa morte, e Deus sabia já disso, lembra o Salmo 105, que eles se alegraram quando os israelitas saíram da terra. Então, nem toda aquela mortandade de primogênitos atingiu o coração deles. Então, o pecador se torna insensível, né? Ficaram contentes e alegres quando a nação saiu do Egito. Assim vai ser com o arrebatamento, né? Eles vão estar contentes. Vamos se tranquilizar logo. Sim, porque o diabo ele tem um anestésico hoje, mas é pequeno. Aí ele vem com grande. Só para eu achei muito importante falar sobre o tempo, o nosso tempo e o tempo de Deus. Eu já vi pela plataforma falar da eternidade, igual já de Tamequinho, o mar todo com um ano, né? O Diego vai ser para o mar, vai passar para lá. E a eternidade não pode passar. Então é uma coisa muito importante para a gente ter. Mas a pessoa que começa a esvaziar esse mar, ele vai morrer e não vai conseguir. Sim, não sei. Por isso que é comparado com a eternidade. Ele não tem, pode deixar o filho dele, ele não vai conseguir, o outro filho, olha, vai passar várias gerações e talvez não vai conseguir ainda. Mas a eternidade não tem. Então é importante. O ser humano ele só tem um princípio de vida, mas ele não tem fim, né? A eternidade de Deus é um pouco diferente, ele não tem começo, né? A eternidade do homem, quando fala que o homem é eterno, ele tem quando ele nasceu, mas ele não tem data de fim. Deus estabeleceu isso. Mas a eternidade de Deus
ele não tem data de começo, né? Não tem. Então, no versículo 12, nós vemos 3 coisas aqui que Deus queria mostrar o seu poder sobre os homens, os animais e os deuses do Egito. Com esta marca, farei juízos. Eu sou o Senhor. Mas sobre Israel e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima. Então, esta palavra aqui, passarei por cima, é a palavra Páscoa. Então, nós poderíamos ler assim: vendo eu sangue, Páscoa, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A mesma mão que é levantada para ferir, a desobediência do coração humano, é a mão que traz bênçãos para o coração obediente. E se humilha, e obedece ao Senhor, e se adapta à vontade dele. Coloca o seu coração, como já foi, os seus pensamentos, porque aqui nós vemos várias coisas em relação à obediência, né? Nós vemos a prática, nós vemos o ouvido, nós vemos a fé, a confiança, todas essas coisas. E essas coisas andam juntas, né? Fé e obediência. Você não tem muita fé, mas não obedece. Ou tem uma aparência de crente, mas não crê de tal maneira que Deus possa salvar ele de uma maneira de graça. Só Deus possa me salvar. Então não adianta, se veste, quer andar como crente, mas ele não tem fé em Deus para receber tudo de Deus. Fé e obediência andam juntas. Aqui dá para ver também, eu sou o Senhor, dá para ver Cristo. Eu sou o Senhor. Sim, ele não está num lugar menor do que esta palavra. Como foi dito, o Senhor sabia o primogênito da casa, o Senhor sabia a porta que havia o sangue, era escura, era de noite, mas ele sabia, assim como também ele sabe todos os seus serviços selados com o Espírito Santo da promessa. Então não vai haver engano naquele dia. Ele sabe, ele conhece. Isso é uma maravilha, é para nos animar, né? Como Deus, Ele sabe, cada pecador, que um dia depositou a sua fé em Cristo, o valor daquele sangue, daquela morte. O Senhor sabe do pecador. Como já foi dito, a chegada dele no céu, mesmo através dos altos e baixos da vida, fraqueza e falha, quem sabe até pecado. Essa chegada dele na Canaã celestial é certo. Agora eu vou falar. Só uma perguntinha de tudo isso. Fiquei pensando por que Deus só destruiu os primogênitos? Poderia destruir tudo? Sim. O primogênito, como já foi destacado, é a força, né? Então, Encheu o coração, né? sim, é o que eu ia dizer, tirando, pode ter muito musculoso, muito forte, mas tira o coração. E depois do Senhor, E também Israel era o primogênito de Deus, e o faraó feriu, matou vários bebês da nação de Israel. Agora Deus também está ferindo o primogênito do povo do Egito. Isso ele já tinha dito, né? No início, Israel é o primogênito, e tu não vai deixar ele ir, então eu vou ferir o teu primogênito. Eu queria falar com cada família.
Ela falava, houve clamor na terra do Egito. Isso era, vamos pensar ainda, mas era muito forte. Não era. Eu fico pensando também, né, nos dias que nós vivemos, quando Deus ele age, pensando que nem aquele tsunami que deu no Nepal, ele destruía a cidade toda, mas não destruiu. Né? Acho que Deus estava falando de uma maneira que para ver se o povo mesmo, para ver se alguém daquele povo se arrependesse. Né? E Deus está falando hoje com esse mundo. É nisso que eu queria tocar. Esse mundo, na sua miséria, corrupção e desastre, tanta coisa. Portanto, tudo isso, Deus sacudindo desse mundo. Em vez de se humilhar e reconhecer os seus erros, eles sabem da culpa com Deus. Deus é culpado. Eu sou bonzinho. A própria palavra de Deus, a palavra de Deus é dura. É bastante dura. Tem gente que chega a correr, né? A palavra é própria de Deus. Mas Ela é tão dura que quem vem aqui onde o Evangelho vem só uma vez. Talvez, o senhor não deixa de estar certo, mas vamos supor a árvore. Era para ela nascer assim, ela nasce assim.